A seguir, Hora da Notícia. Vencer os desafios do preconceito e da inclusão. No Dia Mundial do Autismo, nós vamos falar sobre este assunto com a coordenadora de um projeto de extensão aqui da UPF, professora Cristiane Barelli. As principais mudanças nas regras eleitorais que passam a valer neste ano. Para você que gosta de literatura, Passo Fundo vai oferecer uma semana de atividades. Quem vai falar sobre a programação é a representante da Academia Passofundense de Letras, Marilise Leck. E ainda o cultivo de verduras e legumes no Centro Pop de Passo Fundo. A casa atende pessoas em situação de rua. Hoje é segunda, 2 de abril, é hora da notícia. Um tremor de magnitude 6,8 que atingiu por volta das 10h40 o sul da Bolívia foi sentido em cidades do Brasil um pouco antes das 11 da manhã. Passo Fundo está entre essas cidades. Alguns prédios mais altos e da área central chegaram a ser evacuados por cerca de 30 minutos. Reflexos de tremores que ocorrem em outras regiões não são novidade em Passo Fundo. No dia 22 de fevereiro do ano passado, um tremor na Bolívia também provocou reflexos aqui. O mesmo aconteceu em setembro de 2015, depois de um tremor registrado no Chile. As eleições deste ano já têm data, 7 de outubro. Concorrem candidatos aos cargos de presidente e vice da República, governador, senador, deputados federal e estadual. E tanto para quem vai ser candidato como para quem vai para a urna votar, é importante estar atento em algumas mudanças nas regras eleitorais aprovadas no Congresso Nacional ainda no ano passado. Veja então quais são as principais mudanças. Algumas mudanças das regras eleitorais passam a valer já neste ano. De acordo com a juíza eleitoral Ana Paula Caymmi, as principais são a criação de uma cláusula de barreira para os partidos terem acesso ao fundo partidário e um fundo com dinheiro público para financiamento das campanhas eleitorais. As campanhas agora vão ser financiadas de forma múltipla por um fundo especial de financiamento de campanhas, que é um fundo público, cujos recursos vão ser destinados da extinção da compensação fiscal que antes era dada para propaganda partidária no rádio e na TV. E também por 30% das emendas parlamentares no ano da eleição. Uma inovação que é a criação das vaquinhas eletrônicas na internet, a arrecadação coletiva de recursos. Também só pode doar a pessoa física, né? O eleitor só pode doar, mas é uma nova forma que foi regulamentada pelo TSE e pela essa mini-reforma eleitoral. Outra mudança está relacionada aos programas eleitorais de rádio e televisão. Os programas que antes duravam 20 minutos, agora foram reduzidos para 10. Já as propagandas eleitorais, que eram vistas em outdoor e até mesmo em muros pintados, estão proibidas. Ficou autorizado apenas a utilização de bandeiras e de adesivos em veículos, em carros que não ultrapassem meio metro quadrado. Inclusive, é vedada a utilização de cartazes em prédios públicos ou imóveis, prédios privados. Quanto ao carro de som, ele só pode circular quando houver carreata, passeata, reuniões ou comícios. É importante destacar os possíveis gastos nas campanhas. Os candidatos à presidência da República vão ter um teto de 70 milhões de reais. Se houver segundo turno, o limite vai ser de 35 milhões de reais. No caso dos candidatos a governador, o teto vai ser definido de acordo com o número de eleitores de cada unidade da federação, apurado no dia 31 de maio, e pode variar de 2,8 milhões de reais a 21 milhões de reais. O valor dos candidatos ao Senado também vai ser definido de acordo com o número de eleitores de cada unidade e pode variar de 2,5 milhões de reais a 5,6 milhões de reais. Já os deputados federais, o teto vai ser de 2,5 milhões de reais e os deputados estaduais, 1 milhão de reais. Além disso,
segue em todo o país o recadastramento biométrico. Aqui em Passo Fundo ainda não tem um prazo para que todos os eleitores se cadastrem, mas quem quiser garantir o voto digital deve ir até o cartório eleitoral. Eleitor de Passo Fundo que vem fazer qualquer alteração no cadastro, mudou de endereço, quer mudar o local de votação, ele faz isso e a gente faz a coleta da sua digital. Daí você já fica pronto para o futuro. Quem tem vai votar com a sua digital no dia da eleição, e quem não tem vai votar normalmente com o documento, como sempre vinha feito. Bom, e na reportagem nós falamos sobre as principais mudanças na reforma eleitoral. Agora, para conferir a lista completa com todas essas alterações, é só você entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o endereço está aí na tela. Os sintomas podem aparecer nos primeiros meses de vida, mas dificilmente são identificados. A causa exata ainda é desconhecida. O que se sabe é que muitos podem ser os fatores para o autismo, entre genéticos e biológicos. Hoje é o Dia Mundial do Autismo e a gente recebe aqui no estúdio a professora da UPF, Cristiane Barelli. Ela também é mestre em ciências farmacêuticas e coordena o projeto de extensão Autismo Diferente ao Mundo que Queremos. Professora, seja bem-vinda ao UPF TV. Eu falei há pouco que é difícil diagnosticar nos primeiros meses de vida, os sinais ficam mais evidentes perto dos 3 anos de idade. De que sinais a gente está falando? Basicamente, são 3 os sinais que caracterizam o autismo. A dificuldade de interação social. Então, é uma criança que, por exemplo, ao mamar, ela não olha nos olhos da mãe, ela desvia o olhar. Ela tem dificuldade de conversar olhando. Tem também as dificuldades de linguagem. E por que os 3 anos? Porque até os 3 anos a criança pode, é o tempo esperado para que a criança possa realmente desenvolver essa habilidade de se comunicar. A partir de então já pode se pensar em algum diagnóstico, né? E também padrões, estereotipias, comportamentos repetitivos e restritivos, ou seja, pega um brinquedo e fica fazendo sempre o mesmo movimento ou com um determinado objeto, né? Então, esses 3 sinais são os principais para dar um indício de que pode se estar diante de um quadro de transtorno do espectro autista. Ela é mais comum em meninos do que em meninas. Isso, epidemiologicamente, os dados tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, os artigos trazem, é uma proporção de 1% na população, e sendo que cada 4 para 1 em relação a meninos, né? De cada menina que tem, 4 guris têm o transtorno. Não se sabe ainda por quê. Por isso também esse dia e esse mês acaba ganhando também o apelo da Cor Azul. Exatamente, né? O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que é hoje, dia 2 de abril, e que abre em todos os lugares, inclusive aqui em Passo Fundo, a semana de enfrentamento do transtorno do espectro autista, acaba ganhando a Cor Azul. Bom, mas é importante dizer que as meninas também podem fazem parte. Existem graus diferentes desse transtorno. Por isso que a gente fala transtorno. Corriqueiramente é conhecido por autismo, mas tecnicamente se fala em transtorno do espectro, porque ele vai de algo bem sutil e que se caracteriza por uma inteligência muito aguçada, que é a síndrome de Asperger, ou ele pode também ser muito num outro extremo tão avançado que o sujeito não tem nem condições de se comunicar, ele não consegue falar, não consegue ter expressões verbais. Bom, e um pouco disso que você está falando e muito mais está nesse livro que você trouxe para a gente, que traz uma sutileza na capa. Eu até vou te pedir ele emprestado aqui para a gente poder mostrar, provocar o nosso espectador. Isso, e aí você dá a explicação aí dessa sutileza e também um pouco do conteúdo que tem aqui, professora. Esse é o primeiro volume da série Autistas, são os Filhos Autistas. Ele tem uma primeira parte escrita com a equipe do nosso projeto de extensão, mais informativa sobre estatísticas, diagnóstico e tratamento, mitos e verdades. E a segunda parte são 13 relatos de famílias que contam como foi o seu processo de diagnóstico dos seus filhos autistas, para que outras pessoas que façam a leitura possam identificar isso ao seu redor ou no meio do seu convívio. Ele é sutil, assim como o detalhe aqui da capa que você vai explicar para a gente. São as letras invertidas, né? Porque o transtorno pode ser sutil também, e várias histórias de famílias há um tempo atrás comentam que às vezes a criança era diagnosticada com problema de audição,
com problema de comunicação, e a última coisa que se pensava era o autismo. Tem um infográfico aqui muito bacana. Ele resume os sinais e sintomas do transtorno, foi cedido para nós com todos os direitos autorais pelo Drauzio Varela. E aí fica bem fácil, a partir da leitura destes sinais, compreender um pouquinho mais dos sintomas e dos sinais que essas crianças apresentam. Porque a nossa meta do projeto, em parceria com a Associação dos Amigos da Criança Autista, é divulgar o autismo. Não só na Semana Azul, não só em abril, mas todos os dias do ano, para que quanto mais informação as pessoas tiverem, menos pessoas sem diagnóstico a gente vai encontrar. Bom, uma programação foi pensada para os próximos dias. Isso, a gente começa hoje à noite com a abertura de uma exposição de arte no Campus 2 da UPF, seguida de uma palestra sobre os direitos da pessoa autista com um advogado que é pai de um autista. E vamos ter também a presença dos membros da diretoria da ALMA, da associação, apresentando um vídeo e explicando sobre a doença e sobre a associação. Na quinta-feira à noite a gente vai ter uma outra atividade voltada mais para profissionais, que é uma mesa redonda sobre terapias, musicoterapia e fonoaudiologia para os autistas, com profissionais aqui da cidade. E no domingo a gente tem o encerramento das nossas atividades com galeto com massa, que se alguém quiser adquirir o cartão, vai estar na tela o telefone de contato da ALMA. Uma semana azul e intensa, pensada com muito carinho, com todas as atividades gratuitas. Vão ser às 19h30 na segunda e na quinta, no Campus 2 da UPF. Bom, qualquer dúvida também tem esse telefone aí de contato, que é da associação aqui de Passo Fundo, que reúne os pais e familiares para outras informações. Professora, obrigada, uma boa semana para você. A gente que agradece e fiquem com a cor azul esse mês na cabeça, lutando pela nossa causa. Muito obrigada mais uma vez. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre a 5ª Semana das Letras. Olha, as atividades começam quarta-feira em Passo Fundo, são promovidas pela Academia Passofundense de Letras e a gente fala mais depois do intervalo. O mês de março fechou com o volume de chuva de 158 milímetros. Isso é 13 a mais do que a média, que era de 135 milímetros. E a primeira semana de abril começou com chuva também. A instabilidade deve seguir até sexta-feira. Veja os detalhes na previsão do tempo para amanhã e já para quarta-feira. A previsão do tempo para Passo Fundo nesta terça-feira é de céu encoberto logo cedo pela manhã e nuvens que aumentam no decorrer do dia com chuva fraca, mínima de 17 e máxima de 23 graus. A chuva fraca da terça-feira dá um tempo na quarta, dia de muitas nuvens, sem sol e sem chuva, mínima de 16 graus, máxima de 23. Durante 4 dias, a Academia Passofundense de Letras vai realizar uma série de atividades que fazem parte da programação da 5ª Semana das Letras. Bom, a programação começa já na quarta-feira, termina no sábado e o público interessado em literatura e leitura pode fazer parte. Com a gente aqui no estúdio agora, uma das organizadoras do evento, ela é membro da Academia Passofundense de Letras, professora aqui na UPF, Marilise Brockstedt-Lesch. Seja bem-vinda, professora Marilise, um prazer lhe receber aqui. Obrigada pela oportunidade de nós divulgarmos. A gente trabalha com tanto esmero, tanto carinho, e a gente quer que a comunidade passofundense fique sabendo desse nosso evento para que possam participar. Qual é o propósito da academia em realizar já pela 5ª vez a 5ª edição dessa semana? Sim, a primeira coisa é abrir a nossa porta, que é considerada a mais alta do estado, né, que a nossa academia linda, maravilhosa, não é para ficar de porta fechada. Então, um propósito maior é integrar a Academia Passofundense de Letras com a comunidade. Então, nós oferecermos, né, espaços para que a gente possa refletir, que a gente possa buscar meios
pela literatura, de encontrar caminhos para tornar esse nosso mundo um lugar melhor. Ir muito além do que passar ali pela Avenida Brasil, ao lado do Teatro Municipal, ficar admirando aquele prédio histórico, né? E essa porta tão alta. Vocês querem que as pessoas passem porta dentro e façam parte dessa programação. Exatamente. E a gente fez uma programação bem diversificada, que atende diferentes públicos em diferentes horários. Tem à noite, tem à tarde, tem de manhã, tem focada mais para adultos, tem focada mais para estudantes. Então, conforme o turno, né, e os turnos são independentes um do outro, quem quiser participar só de um dos dias também pode. As inscrições gratuitas podem ser feitas no horário da chegada, então não tem nenhum tipo de formalidade, é chegar lá, participar, aprender conosco e valorizar e conhecer, né, a academia e valorizar a literatura. Pois é, só para a gente ter ideia de algumas discussões, a gente quer que você pontue aí um ou outro debate que faz parte dessa programação. É importante destacar o tema dessa nossa quinta semana, que a gente está entendendo a literatura como uma arte, por toda a sua questão da subjetividade, e como ciência, como a possibilidade de a gente construir caminhos profissionais também, né, e definir melhor o nosso futuro, a partir de conhecimentos, sejam artísticos, sejam científicos, né, o poema, o romance e também a literatura científica. Então, a gente traz como ponto de partida a reflexão dos nossos convidados especiais aqui da UPF, a professora Fabiane Verardi Burlamac e o professor Miguel Reteimar da Silva, que coordenaram a jornada de literatura do ano passado. E um dos propósitos da Academia Passo Fundense de Letras também é potencializar os eventos literários da comunidade. Né? Nesse sentido, a gente trouxe a nossa temática inspirada no Ler é Ser, que era o tema da nossa jornada de literatura aqui da UPF, né, da Prefeitura, no ano passado. E a partir daí, então, a gente vai pensar para onde caminha a humanidade, né, que é o tema da palestra do professor Edmilson Brandão no encerramento de sábado. E a gente também vai trazer música, a gente vai trazer teatro, poesia, porque a gente entende a literatura também por suas variadas formas, né, não só pela escrita. Escolas que desejarem participar, professores podem fazer contato com a academia. Tem a página da academia no Facebook. Sim, que pode servir aí como um contato, tem uma página com todas as informações, dia por dia, quem serão os palestrantes, o currículo deles, o público-alvo. A ideia é que toda a comunidade possa participar dos 4 turnos. Mas aí vai do interesse de cada um. E da disponibilidade na sexta-feira, por também, exemplo, né? Nós vamos receber um grande palestrante, literato lá de Porto Alegre, o José Ideobrando da Canal, que vai nos fazer pensar sobre como que se formou o pensamento ocidental. Afinal, como somos nós, quem somos nós, a partir de tudo que vem sendo colocado na escrita, na palavra dita, que a gente defende a ideia da literatura, da leitura e da escrita como algo que forma o sujeito, como aquilo que nos constitui. Nós somos aquilo que nós lemos. Bom, para a gente concluir aqui, a academia está completando nesse ano 80 anos. E é bacana reforçar a importância e o papel que ela tem na nossa cidade. Essa nossa Semana das Letras, ela é bianual. E a gente sempre escolhe esta semana, porque o encerramento da Semana das Letras vai ser justamente no dia do aniversário de 80 anos da Academia Passo Fundense de Letras, que também é o dia do escritor passundense. Então, no sábado, a gente vai estar comemorando esse aniversário de 80 anos, né, que o nosso prédio já tem mais de 100 anos, mas funcionavam outras instituições lá. Né? A academia, propriamente, começou como Grêmio Passo Fundense de Literatura, o Grêmio Literário, e apenas em 61 passou a chamar-se Academia Passo Fundense de Letras. E aquele prédio, a gente sabe, já foi reformado, então só a fachada dele, que tem de 1912, né, tem mais de 100 anos, e é um espaço que é para ser da comunidade. Né? As pessoas ficam, o que será que acontece lá dentro? O que acontece lá dentro? A gente discute, a gente lê, a gente escreve, acima de tudo, a gente organiza eventos. Temos o Identificando Talentos, que traz alunos para aprender a escrever lá dentro, né? E assim, muitos outros projetos que a gente desenvolve, sempre buscando trazer a comunidade para dentro da academia. Tá certo. Olha, obrigada pelas informações, professora Marilise. Bom trabalho aí durante toda essa semana. Obrigada. E contamos com a tua participação e dos nossos ouvintes. Com certeza. E da UPF TV também lá. Muito obrigada. Legal, obrigada. Bom, e você está seguro ao usar as redes sociais? Olha, o vazamento de dados do Facebook e o uso das informações por empresas publicitárias motivaram um encontro que vai acontecer amanhã aqui na UPF.
Os palestrantes, Victor Billy da Silva e Vinícius Halber, vão discutir o tema segurança e privacidade e vazamento de dados do Facebook. O evento é aberto a toda a comunidade, será das 6 às 7 da noite no auditório do LCI, aqui no Campus 1, no bairro São José. Em Passo Fundo, existe uma casa mantida pelo município que tem um papel importante no atendimento de pessoas em situação de rua ou que precisam de ajuda temporária. É o Centro Pop Júlio Rosa. E há cerca de 4 meses, o centro conta com um espaço para o cultivo de legumes e verduras. Este espaço em Passo Fundo recebe diariamente de 25 a 30 pessoas em situação de rua ou que necessitam de ajuda temporária. A maioria são de outras partes do estado e até do país. E a gente que vem da onde? De todos os lugares, vem da Bahia, nós temos usuários da Bahia, do Mato Grosso, a gente teve até já do Senegal, o pessoal senegalês que a gente está atendendo. Aqui o indivíduo pode tomar café e lanche da tarde, pode ainda lavar a roupa e tomar banho. Também fazem um cadastro e passam a receber atendimento de psicólogas e assistentes sociais. É um trabalho que auxilia quem necessita fazer documentos novos ou busca um lugar para passar a noite. O Centro Pop encaminha para o albergue municipal e para centros de tratamento a dependentes químicos. Eles vêm nesses trabalhos temporários, assim, já da colheita da maçã, da colheita da uva. Eles têm esses trabalhos de pouco tempo, né? Até porque já eles têm uma qualificação muito precária. Na verdade, eles nem têm qualificação, né? Então, eles vêm em busca daquilo que aparece. E eles andam migrando para lá e para cá. E se a ideia é oferecer condições para quem vive em busca de ajuda, há cerca de 4 meses, o Centro Pop conta com um espaço para o cultivo de legumes e verduras. Aqui nesta horta, alface, tomate, radite, salsinha, batata doce, couve-flor, chuchu, verduras do dia a dia que ajudam na elaboração do café e do lanche daqui. No molho do cachorro-quente que tem temperinho, a gente utiliza isso, tem a couve que a gente faz uma farofa, um mexido, enfim, oferece para eles. E a gente já faz esse comentário, né? Explica para eles que esse é um produto cultivado aqui do Centro Pop. E eles têm essa visão, ou de repente eles possam até ter a iniciativa onde eles tiverem um espaço de cultivar alguma coisa que aproveite, que faça o aproveitamento disso. Essas foram as informações de hoje. Obrigada pela sua companhia e um ótimo início de semana. A gente se vê amanhã, ao vivo, ao 12h30. Até lá!